Junho está acabando e eu não fiz a minha recomendação de livros LGBTs, até porque junho é o mês LGBTQIAPN+, mas é claro, vocês devem ler livros LGBTs sempre que puderem. Então vamos começar com livros nacionais. Todos que eu vou falar aqui são da mesma autora, ela, a diva, a icônica Thalita Rebouças, começando com Confissões de um Garoto Tímido, Nerd e Ligeiramente Apaixonado. Isso aqui faz parte de uma série de livros dela, são 4 livros no total. Eles podem ser lidos separadamente, mas assim, eles acompanham personagens dos outros livros e eles cresceram. Então aqui eles ainda estão no colégio, mas já no último ano. E aqui nós temos o Davi, que ele é um menino tímido e ele acaba se descobrindo, mas ele ainda tem um pouco de vergonha de falar sobre isso. E acaba acontecendo com ele o que acontece muito na vida real, que ele é tirado do armário à força. O que é um absurdo, mas os amigos ficam do lado dele e a família dele também. Da mesma série, que é o último livro dessa série, é Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado. Aqui nós temos o Zeca, ele é amigo do Davi, e ele sempre foi abertamente gay, e é claro, como a realidade de muitas pessoas, o pai dele não aceita muito bem isso. Mas as coisas pioram quando ele descobre uma paixão por maquiagem e por drag queens. Então assim, uma coisa é ele ser gay, outra completamente diferente é ele ser afeminado, e é isso que o pai dele não aceita. Porém, o pai dele não mora com ele, é separado da mãe, mas acontece uma situação aqui que o pai dele volta. E aí, gente, a minha vontade foi dar meu punho atravessar o livro e dar um soco na cara desse homem, porque esse homem aqui me irritou profundamente. O próximo é Nathalie e Sua Vontade de Agradar Todo Mundo, que nós temos a Nathalie, que nasceu na época do Natal, e desde que ela é pré-adolescente, ela se descobriu lésbica, e ao longo dos anos ela vai tratando isso com o terapeuta dela como uma forma de dizer isso pra família sem causar um grande choque, que ela tem medo de não ser aceita. O próximo livro é o melhor livro que eu já li sobre uma pessoa se descobrindo depois de adulta. Assim, no caso ela tem 18 anos, mas já é adulta, que é Imogen, obviamente. Ela tem amigos LGBTs, a irmã dela é lésbica também, então os pais dela são de boa com isso, e ela tá sempre em volta de pessoas LGBTs, mas ela sempre se considerou hétero. Até que quando ela vai visitar uma das melhores amigas dela na faculdade, ela acaba ficando amiga dos amigos dessa amiga, e ela conhece uma menina, e ela começa a sentir coisas diferentes, e ela demora um pouco a aceitar o que ela tá sentindo, porque ela acha estranho ela nunca ter percebido isso quando ela era pequena, diferente da irmã dela, que desde criança sabia o que era. Então é uma história super linda, fofa, e também relata muito sobre a amizade. Sabe aquela pessoa LGBT que é militante até demais, e aí ela não aceita que a pessoa demora a se descobrir e acha que a pessoa tá esvaziando a pauta quando na verdade só está se descobrindo mesmo? Temos isso aqui também. Esse livro é super bonitinho, muito fofo. O próximo é uma série de 3 livros sáficos e são livros adultos, porque sim, nós temos hot aqui. Então se você for menor de idade, por favor, não leia. Mas esses livros são muito bons e acompanha os casais ao longo desses livros. Podem ser lidos separadamente? Podem, mas eu recomendo que vocês leiam na ordem, porque os outros casais vão aparecer aqui também. O primeiro é Delilah Green, Não Está Nem Aí, em que nós temos a Delilah, que é uma fotógrafa, ela é lésbica, e ela volta pra cidade pequena dela pra fotografar o casamento da meia-irmã dela. E aí nisso ela acaba se reencontrando com as melhores amigas dessa irmã, que ela jura que nunca gostaram dela, porque a meia-irmã também não tem uma relação muito boa com ela, muito por causa da madrasta dela, mas ela acaba se envolvendo com uma das melhores amigas da irmã, que é bissexual e tem uma filha. E, gente, é muito legal, porque elas não querem se envolver emocionalmente, porque elas não moram na mesma cidade. Temos uma situação aqui também em que a Delilah trata tudo como uma grande aposta, porque essa mulher nunca gostou dela quando elas eram crianças, então ela apostou com a meia-irmã de que conseguiu conquistar ela, mas a meia-irmã nunca aceitou essa aposta, achou inclusive um absurdo. Convenhamos que na verdade ela foi gostando da mulher e ela não queria admitir, mas enfim, muito boa. Muito boa essa história. O próximo é o Astrid Parker Nunca Falha, que também é um livro de descoberta na vida adulta. E nós temos a Astrid, que é a meia-irmã da Delilah, e ela acaba se envolvendo num projeto de arquitetura, mas ela enfrenta um desafio, que é a neta da dona de uma pousada que ela vai reformar, inclusive vai aparecer na televisão, que é a Jordan, que, assim, as duas não se gostam de cara. Mas coisas vão acontecendo e a Astrid vai percebendo que ela tá sentindo algo diferente. Também é difícil pra ela aceitar, porque ela foi a vida toda hétero. Então, como assim? O que tá acontecendo? Muito bom também. E o último é a Iris Kelly Não Namora. E nos outros 2 livros a gente vai ver que ela se relacionou com um homem, uma mulher, porque ela é bissexual. E só foram relações que não acabaram muito bem. Então ela tem esse bloqueio e ela acredita que ela vai ficar sozinha pro resto da vida. E aqui nesse livro ela conhece a Steve, que é uma mulher que tem transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos o famoso rebuceteio, porque a ex da Steve namora uma das amigas dela. Enfim, gente, confusão aqui muito doida. E aí elas se conhecem, a Steve, por estar muito ansiosa, vomita no primeiro encontro, então não é um encontro muito legal. E elas decidem fingir um namoro para as amigas da Steve pararem de perturbar ela. E em troca, ela vai ensinar a Iris a ser mais romântica, porque a Iris está escrevendo um livro de romance e ela tá completamente bloqueada, porque a vida dela é festa e relacionamento sem compromisso, ela não quer mais se relacionar. Coisas mudam aqui. Muito bom também. O próximo é Romance entre Homens e é uma trilogia, digamos assim, começando com Os Dois Morrem no Final. E aqui é um mundo
em que você sabe quando você vai morrer, devido à Central da Morte. Então ela manda mensagem pra você falando, olha, tu vai morrer hoje. E aí você escolhe como você quer passar os seus últimos momentos de vida, né? E aí nós temos uma amizade improvável do Mateu com o Rufus. Eles não se conhecem previamente, eles acabam se conhecendo por causa de um aplicativo chamado Último Amigo. Não necessariamente a outra pessoa precisa estar morrendo também, pode ser só uma pessoa que queira ajudar a outra que vai morrer, mas nesse caso os dois vão morrer. Eles se conhecem, vivem últimas aventuras. Eu não gostei tanto desse livro porque o Mateu é um personagem que me irritou, mas é um livro super interessante. E é bom porque é um pontapé inicial para os outros dois livros que são muito melhores do que esse. E aí a gente vai para o primeiro a morrer no final, que foi o início da Central da Morte. Então isso aqui se passa no passado, antes do Mateu e do Rufus. Inclusive, o Mateu e o Rufus crianças aparecem aqui, muito bonitinho. E aí nós temos a primeira ligação da Central da Morte para a primeira pessoa que vai morrer. Essa história aqui eu chorei horrores, inclusive eu demorei a ler porque eu fiquei indignada na pessoa que ia morrer aqui, porque eu achei extremamente injusto com ele. Assim, como é que você me cria um personagem com sede de viver? Um personagem que a vida estava apenas começando para você querer matar ele? Não. Eu fiquei indignada. Inclusive eu pensei, não sei porque eu pensei, mas eu jurava que ia chegar no final do livro e ele não ia morrer. E mesmo assim ele morreu. Afinal está aqui no título, não é mesmo? E eu chorei horrores. E eu não parei de chorar. Depois que ele morreu, eu continuei chorando com o luto dos outros. Porque, enfim... Gente, esse livro aqui me destruiu. E aí nós também temos O Sobrevivente, que é Morrer no Final. É um livro um pouco mais sério, em que retrata sobre suicídio, porque aqui é uma pessoa que quer morrer, ela tem vontade de morrer. Só que o que acontece? Ele toda noite torce para a Central da Morte ligar para ele, avisar que ele vai morrer, porque ele sabe que o suicídio vai dar certo. Até que não aguenta mais. Ele chega no limite dele, mas aí uma pessoa impede ele de se matar, que é o Alano, que ele é o filho do dono da Central da Morte. Gente, o envolvimento disso aqui... E assim, o jeito que eles, que eles se gostam há pouco tempo, entendeu? E o menino que quer se matar, ele tem borderline. A psicóloga explicou pra ele que ele acaba se apegando um pouco rápido demais, realmente, mas mesmo assim eu torci pros dois. O bom desse livro é que ninguém morre no final, mas eu sei que vai ter o quarto livro, que é a continuação dessa história. Então é a primeira vez que o autor vai fazer uma continuação de uma história, porque ninguém morreu. Eu espero que ninguém morra, porque se aparecer o quarto livro e alguém morrer, eu vou ficar muito bolada, porque eu gostei dos dois personagens aqui. E agora, para mais livros individuais, nós vamos para um dos meus livros preferidos, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, escrito por uma das minhas autoras preferidas. E aqui nós acompanhamos a Evelyn Hugo, que ela é uma atriz Hollywood que era muito famosa nos anos 50. Atualmente ela está com 80 anos. Escolheu a dedo uma repórter para dar a última entrevista da vida dela. E a gente vai entender só no final do livro por que ela escolheu essa repórter em específico, até porque é uma mulher nova que acabou de começar na carreira, então ninguém entende por que ela escolheu logo ela. E aqui ela vai contar a verdadeira história por trás de toda a mídia que aconteceu sobre os 7 casamentos dela e sobre o 8º e único amor da vida dela. E agora nós temos livros também sobre a mesma autora, que é a Casey McQuiston. Sim, ela mesma, a autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Aqui estarei recomendando Vermelho, Branco e Sangue Azul, que foi um livro ali hypado no BookTok por um tempo, e conta a história do filho da presidente dos Estados Unidos e do príncipe herdeiro da Inglaterra. Então nós temos política aqui no meio, e os dois se envolvendo. Isso porque o Alex, que é o filho da presidente dos Estados Unidos, achava que o príncipe nunca gostou dele, mas ele acaba descobrindo o oposto. Inclusive nós temos também uma adaptação da Prime sobre esse livro, e apesar de muita gente ter elogiado, eu não gostei muito da adaptação. O próximo muito bom dela é Eu Beijei Cher Wheeler. Sabe aqueles filmes de adolescente bem sessão da tarde, só que todo mundo é hétero? É a mesma coisa aqui, mas todo mundo é gay. Isso aqui é muito divertido. Isso aqui você consegue ler em um dia, 2 no máximo, porque te prende de uma maneira, é muito legal. Lembrando que é um livro adolescente, então se você não gosta de livro adolescente, não perca tempo, porque não é pra você. Aqui nós temos a Chloe, ela é abertamente bissexual e ela mora numa cidade pequena. Então ela não liga muito pro preconceito não, entendeu? Porque ela é muito bem resolvida com ela mesma. Mas ela estuda num colégio em que nós temos a Shara Wheeler e o diretor, que é o pai dela, é super conservador. E aí ela acaba sumindo. Mas um dia antes de desaparecer, ela beijou a Chloe na boca, assim, do nada, e ela deixa um bilhete pra trás. E a Chloe, junto com o vizinho da Shara e o namorado da Shara, vão procurar e juntar as pistas e saber onde ela foi se enfiar. Gente, divertidíssimo, muito bom. E o próximo da Chloe é uma literatura um pouco mais adulta por ter hot, que é Última Parada. Aqui nós temos Viagem no Tempo, gente. Gente, que livro bom. Ainda tem um plot aqui que eu fiquei em choque, tá? Fiquei muito surpresa. Nós vamos acompanhar a August, que ela vai morar sozinha em Nova York, num apartamento com gays. Todo mundo é gay, gente. Esse livro todo mundo é gay também. E ela vai dividir esse apartamento, porque ela tá indo estudar, né, na faculdade. E ela pega a linha do metrô, que ela sente um crush ali por uma mulher, a Jane. E ela pensa, pô, legal, crush de metrô, né? Nunca mais vou vê-la. E aí ela vê a Jane sempre naquela linha, sempre. E aí, gente, ela descobre que a Jane veio dos anos 70. E ela
não sai daquela linha. Ela está presa ali. Por ela estar tanto tempo presa ali, ela se esqueceu como ela foi para ali, ela se esqueceu da história dela. E é algo que é juntar as peças. Ela começa a fazer uma investigação sobre a vida dessa mulher que ela sabe quase nada e ela tenta reacender a memória da Jane de alguma forma. Gente, isso aqui é muito legal. Eu, particularmente, não gostei do final. Não gostei mesmo. Talvez você leia e discorde de mim. Mas eu não gostei. Porém, a história em si vale super a pena. E foi isso. Eu tenho mais livros LGBTs aqui em casa, mas eu ainda não li. Então aqui eu tô recomendando apenas os que eu já li. É isso. Um beijo e até a próxima.